Olá, meu nome é Fernando Rino. Estamos aqui com a websérie Filhos da Terra. E o episódio de hoje é com o nosso convidado, Marcelo Mordente. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Fernando. É uma honra estar aqui, poder contar minha história aqui para vocês. Muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Marcelo Mordente, para quem não conhece, é um tatuador. E eu vou falar da maneira como ele é conhecido no mundo do tatu. Ele é o pica da galáxia. É assim que é conhecido, não é verdade? É você que está falando. É o que dizem. Marcelo Mordente é cidadão de São Vicente, artista de São Vicente e sempre levou a arte para São Vicente, assim, em todo lugar. E a história dele começa aqui. Conta pra gente, Mordente, como é que começou a tua história na arte? Cara, foi muito natural, né? Criança sempre desenha. E a diferença é que eu não parava, né? E eu tinha como inspiração tudo isso aqui, né? A nossa cidade é muito linda, né? E eu sempre tive olhos para isso, para a natureza, para as formas, para as cores. E desenhava naturalmente. Comecei copiando desenhos, né? Turma da Mônica, Disney. E fazia isso na escola, para os amigos também. Isso né? desde criança, desde né? pequenininho, desde o prezinho, eu lembro que a molecadinha já me rodeava, pedia para eu desenhar os personagens. E a lembrança mais remota que eu tenho com o desenho deve ser com uns 4 anos de idade, sabe? E na escola eu sempre desenhei, sempre fui visto como um menino que desenha. Então imagino... Como acontece muito, né? Só que assim, eu não parava, né? E continuei, né? Sempre. Imagino que na escola você tinha até uma galera que ficava ao teu redor observando você pintar. Sempre. Quando eu queria chamar atenção, também fazer amigo, eu tinha essa estratégia, porque é sempre uma coisa interessante, né? E aí, às vezes, eu estava meio deslocado, era sala nova, escola nova, né? No começo não, eu sempre fiquei no Raquel, mas tinha, às vezes, mudar de sala de um ano para o outro e tal. E aí eu queria desenhar, eu queria fazer um contato, fazer uma amizade, eu começava a desenhar. Aí quando alguém passava, olhava, pô, que legal que você está fazendo, sabe desenhar? E aí ele começava, né? E aí era trabalho de escola, que eu era sempre o responsável para fazer, né? Os desenhos, né? Era a Por exemplo, referência da escola. Na Independência eu fazia o Dom Pedro, na República o Marechal Deodoro, essas coisas, né? E isso tudo na escola Raquel de Castro Ferreira, aqui em São Vicente, Isso, né? eu comecei no Raquel. Legal. O Raquel tinha uma sala emprestada no Henrique Osvaldo, no prezinho. Aí da primeira série eu já fui pro Raquel ali ao lado do Corpo de Bombeiros. Né? Bacana. E aí, essa história de criança, os seus pais sempre deram força, ajudaram, sempre reconheceram esse talento que você tinha. O teu pai pintava, sua mãe pintava, essa coisa, esse talento veio de casa ou não? O meu pai, ele fazia letras, né? Ele fazia placa, faixa, essas coisas. Então ele era um mestre, né, em fazer isso. Era um cara bom, né? Ele tinha muito cliente. Ele tinha uma oficina ali na rua, onde era o Jangada, agora esqueci o nome daquela rua, ali na Praça Barão. Na 15 de novembro? 15 não, Martim Afonso. Então eu ia com ele e eu ficava vendo aquilo e aquilo também me incentivava. Se incentivou. Me empolgava, porque a habilidade com pincel é muito gostoso de ver, assim, para quem gosta de arte, para qualquer um, né? Mas para quem pratica é mais interessante ainda, né? Porque você sabe que você pode pegar lá e tentar fazer também. E eu fazia. Meu pai, ele fazia o contorno, eu comecei assim, preenchendo os meios. Então eu já ia brincando com o pincel, treinando ali. Bacana. E eles tinham muito orgulho, né? Eles quando alguém elogiava o fato de eu desenhar e menino tal. tem talento e tal, sim. né? E a minha mãe, ela começou a pintar já mais pra frente, assim, eu já era um desenhista formado, ela começou a pintar. Mas o meu exemplo, primeiro, assim, foi do meu pai. E a lembrança mais remota, assim, também de alguém desenhando da família pra mim foi meu avô. Ele desenhou um cavalinho no papel, eu era bem molequinho, eu já tinha uns 5, 6 anos de idade. E eu nunca esqueci. Ele fazia, não, vou fazer um cavalinho para você, e fez. E eu achei aquilo lindo, porque ele tinha uma certa consistência no desenho. Né? Então saía um cavalinho realmente acima da média. Ah, que legal. Né? E aquilo me marcou também. Depois nunca mais ele fez nada. Mas diretamente foi com meu pai. Legal. O pai do Mordente tinha uma... Ah, desculpa, eu tinha um tio também que fazia, meu tio Mário, né, marido da minha tia Gena. Ele trabalhou até um tempo com meu pai também e ele gostava mais de desenhar. Então eu lembro que uma vez ele fez o MED, sabe, aquele da revista e tal. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Meu pai fazia as letras e quando ele começou a trabalhar com meu pai, ele tinha já mais uma habilidade para o desenho, o pai dele, né? Já tinha também, pintava quadros.
E ele veio com isso. Então ele entrou no grupo ali, fez aquela composição com o MED. Eu não lembro para que era a placa. E eu fiquei encantado com aquela construção, né? Então me deixava muito feliz a ideia de poder pensar numa imagem e construir, né? Como a gente via na televisão, no quadrinho. O pai do Mordente tinha um estúdio de letrista no bar atrás do Bar do Fuminho, para quem, isso mesmo. Para quem quiser lembrar aí, é na rua Martim Afonso. Tinha um snooker lá atrás também. Isso, onde é a Calan hoje. A Calan e a Relojoaria. Ali era o Bar do Fuminho, era um bar enorme, com um fundo enorme, onde tinham várias mesas de sinuca e no fundo era o estúdio do pai do Mordente. Mordente, quando você viu a primeira tatuagem e te aguçou a começar a tatuar, já sabia desenhar? Sim. A primeira vez que eu vi tatuagem foi assim, naturalmente, eu nem lembro quando, assim, né? Porque a gente sempre via, né? Tinha os marinheiros. Né? Talvez tenha sido o Domênico, né? Que é um estrangeiro, eu não lembro a nacionalidade dele. Italiano. E ele era marinheiro, dizem que ele era marinheiro, veio para o Brasil, casou com uma brasileira e ficou. E ele era uma pessoa super distinta, ele andava com aquela bolsinha na mão, sempre sério, forte pra caramba. O braço era do tamanho de uma perna. Uma excelente aparência e todo tatuado, aquela tatuagem clássica de marinheiro, né? Eu dizia assim na Marinha Americana que marinheiro que não tem tatuagem não é um verdadeiro marinheiro. E era a tradição na Marinha da tatuagem. Então ele tinha aquela liberdade, ninguém o via como um marginal, uma pessoa ruim, ele era um marinheiro, né? Um ex-marinheiro. E aí eu o via sempre passando pelas ruas do Parque Bitaru, ali, ele morava ali perto do cemitério. E aquilo me empolgava, né? E eu fazia nessa época desenhos de canetinha nos amigos, né? No carnaval fazia bastante. Ah, você já brincava com isso? Já, antes de fazer a primeira tatuagem já definitiva. Brincava, então você já tinha feito testes, já tinham passado alguns cobaias. Sim, mas foi uma tatuagem removível, a gente passava verniz, né? E durava alguns dias. E aí, um dia, quando eu tinha já uns... Nesse período eu só desenhava no papel e amadoramente, às vezes, né, profissionalmente para os amigos da escola que me contratavam para fazer o trabalho de escola. E aí com 15 anos de idade eu estava aqui na Ponte Penso, bem aqui, pulando, né? Eu tinha... Aqui na ponte? Aqui na ponte, bem ali no canto de lá. Onde a molecada pula hoje? Ali, mas onde está aquele espaço branco ali? Mais ou menos? Espaço... É ali naquela ponta, sei lá, do começo lá, da torre para cá, uns 15, 20 metros para cá, a molecada ficava tudo ali pulando. Né? A gente não ficava desse lado porque tinha polícia. Sim. Né? Tinha uma estação de polícia aqui, né? Sim. E aí, era a minha vez de pular, eu estava ali me preparando para pular, e eu, junto com os amigos, né, e outros estranhos, né, que juntava todo mundo ali de São Vicente, e aí eu olhei ali para o canto, bem ali no final da faixa de areia, tem aquelas pedras ali. Onde começam as pedras ali, né? A gente pulava, ia para a praia e subia de novo. E aí eu de longe vi uma roda de pessoas e no meio tinha alguns amigos meus e fiquei curioso. O que tá rolando, né? O que tá rolando ali? Que tá todo mundo indo. Tá rolando morreu alguém? Sei lá, tem alguém se afogando, porque né, já imagina, né? O que tá todo mundo ali em cima. A curiosidade... E aí pulei e fui lá. Saí, fui pra areia e fui andando até lá. Quando eu vi, tinham 2 hippies. Hippie mesmo, era aqueles que ficavam na biquinha ali. Sei. E eles estavam aqui, né, quando tinha a feira hippie ali. Tinha muito hippie aqui, né? Pra caramba. E aí eles estavam se tatuando ali, né? Um estava tatuando o outro, manualmente. Depois eles me disseram, né? Porque aí eu fiquei assistindo aquilo e nessa passou a famosa baratinha, né? O fusquinha preto e vermelho da polícia e olhou aquilo. E começou a gritar com a gente, pedindo pra gente sair dali, mandando, né? A gente sair dali, vamos sair dali, vamos parar com isso aí, porque eles viram que era tatuagem, devem ter parado para averiguar, porque tava uma roda, né? E viram que era tatuagem e mandou a gente sair andando. E aí os caras levantaram e saíram andando na hora, porque a tatuagem era vista com muito preconceito. E aí eu fui atrás deles, eles saíram os 2 andando, né? E aí eu fui atrás e perguntei, cara, como é que você faz isso daí? E ele falou, você compra agulha de miçanga na lojinha de costura, e enrola 3 agulhas com uma fita crepe. Falou. E usa uma tinta nanquim. Faz um desenho na pele com a caneta e pica em cima e vai passando um pano para limpar o excesso de tinta. E no final você põe um pano
e dá umas chineladas que é para fixar a tinta. Então, isso não é lenda, isso acontecia mesmo. E a gente pintava, a tinta de tecido não era muito boa na época, a gente pintava e depois tinha que colocar um papel em cima e passar um ferro. Passar o ferro só. Pra mim era mais era ou menos a mesma coisa. O cara mandou, foi meu primeiro mestre, não lembro nem da cara dele, mas né, que, sei lá, se um dia, né, quem sabe pudesse encontrar, iria agradecer muito, claro, né? Você claro. foi o meu primeiro mestre. E aí fui pra minha rua, peguei um amigo meu chamado Cido. Ah, o Cido foi o Cido primeiro cobaia. Quer fazer uma tatuagem? E o moleque doido, né? Naquela época eu sofria preconceito, o pai falava que ia matar. Os pais nem cogitavam. Acho que a gente começou, acho que, olha, eu não sei, talvez no Bitaru eu tenha sido o primeiro a tatuar os outros ali. Né? E isso lá em 1985, né? E aí peguei o Cido, fiz um cavalo marinho e fui fazendo como o cara mandou. E ficou. Mas aí esse cavalo marinho tem alguma coisa a ver com o teu avô, não? Alguma coisa veio na cabeça? Não. Não, meu avô tinha feito um cavalo normal. Normal, né? Na marinha. O cavalo marinho, ele deve ter, não lembro bem, mas ele deve ter pedido coisa do mar, alguma coisa assim. Eu sabia desenhar cavalo marinho. E aí você fez o cavalo marinho pro cara? E ficou. E aquela tatuagem verde, sabe? Grossa. E o cara tem a tatuagem até hoje, ou não? Eu nunca mais vi. Nunca mais vi você? Eu vi ali no período da adolescência, depois eu mudei para São Paulo, fiquei alguns anos em São Paulo e dispersou a amizade, assim, não tinha rede social, né, pra gente se manter em contato. E isso você tinha quantos anos? 15 anos. 15 anos. E aí você viu o Bardete dizendo que a arte da tatuagem era marginalizada, e era mesmo. Como que nasce a tatuagem no Brasil, Bardete? Conta um pouquinho pra gente. A tatuagem profissional com máquina elétrica, a gente não sabe dizer se existiam pessoas nessa época que faziam manualmente, de qualquer forma, né? Mas com máquina elétrica profissional, com estúdio estabelecido, foi o Luke Tattoo, um dinamarquês que veio para o Brasil em 1959 e ele se instalou no Porto de Santos porque, como os marinheiros eram os clientes em potencial, ele se instalou ali como acontecia em outras partes do mundo. É a forma mais clássica, era a forma clássica do tatuador começar na carreira tatuando os marinheiros, que eram os primeiros clientes, né? A gente deve muito a eles, né? Era uma tradição na marinha e como por ali também existiam os doqueiros, o submundo, né, do porto, porque você tinha as prostitutas que atendiam os marinheiros, você tinha sei lá, contrabandista, todo mundo que uma hora estava livre, outra hora estava na cadeia. Eles também, como estavam mais próximos e eram talvez mais ousados, mais marginais, né, acabavam seguindo a onda, a moda, porque sempre foi uma coisa fascinante, né? Você aplicar no seu corpo algo que não sai mais, com uma simbologia interna, uma coisa que sai da sua alma. Eu acho até que porque os marinheiros ficam muito tempo longe de casa, no mar, né? Naquele período ali lá no começo, né? Da tatuagem, que aí já se remonta a mais de 100 anos atrás, né? As navegações eram mais demoradas, foi ali que começou a tatuagem na Inglaterra, né? Eles acabavam ficando muito românticos, né? Nostálgicos, e aí tomavam a atitude de tatuar algo que fosse muito significativo, né? Alguma simbologia. Com aquele isolamento, longe da família e tal, o sentimento aflorava e ele colocava isso. Então a tatuagem é muito ligada a sentimento e já naquela época a gente podia constatar isso, exatamente por isso. E aí, essa galera que via ali no porto, os marinheiros, os gringos, né, bonitões, né, tatuados, estilosos, né, queriam seguir a onda, só que não tinham a máquina né, profissional, as tintas profissionais, e que eram mais vivas, o traço mais fino, acabavam fazendo da forma que sabiam, muitas vezes até improvisando com um motorzinho, né, e aí dentro da cadeia também, porque não tinha o que fazer, ficava se tatuando, então tinha uma diferença da tatuagem profissional, artística e a tatuagem amadora, que acabava sendo feita por essa galera na maior parte das vezes aqui fora, né? E aí tinha aquela diferença. E começaram a associar a tatuagem à marginalidade. A marginalidade. E aí você começa a brincar de tatuar e começa a ganhar dinheiro, ainda aqui em São Vicente, ainda por volta dos 15 anos, estudando ainda no Raquel. Não, eu tinha parado de estudar, né? Eu achava que eu tinha que ser só artista, me dedicar só para arte. Já nessa época eu tinha essa visão, assim também, junto com que eu era moleque de São Vicente, vivia na rua, e muita gente naquela época parava na oitava série. Né? E aí eu comecei a tatuar e fazer outras coisas, né? Pintava a calça,
jaqueta, pintava muro, uma vez eu pintei um muro para uma escola, fazia trabalho de escola ainda também, para vizinha, me virava e tatuagem passou a ser mais um ganha-pão. Mais uma opção. Uma opção. E aí peguei emprestado uma máquina que era caseira, uma máquina com motor de depilador, de um outro tatuador que era amigo de um cliente aqui, né? Cliente, já chamar de cliente, que queria fazer uma tatuagem comigo. E ele trouxe essa máquina, falou, esse aqui é do meu amigo, ele trouxe, quer fazer com maquininha? Nessa época eu ainda fazia manualmente. Manualmente. E... a técnica que os caras te ensinaram aqui. Isso, exatamente. Estava seguindo a risca. E aí eu comecei a tatuar com maquininha, experimentei essa maquininha caseira, foi muito melhor, né? O trabalho começou a ser mais rápido. Mais rápido. Tatuava na casa da minha avó, quando não ia à casa das pessoas, colocava tudo numa maletinha de pintura, sabe? Essas caixinhas que leva tinta e tal, pra você comprar na loja. Mas a minha avó permitia, né? Eu tatuava na cozinha, na casa dela, eu tatuava lá. E aí eu resolvi fazer uma maquininha. A tua avó morava onde? Na Bento Viana. Na Bento Viana. Isso, ali pertinho na Rua Japão, na última quadra ali. E aí comecei a minha mãe me deu um depilador, chamava Lady Shave, que era mais fininho, parecia uma concha, né? E aí você tirava a lâmina e tinha uma pecinha que movimentava, né? Pra frente e pra trás. E adaptei uma lapiseira ali, pegava uma haste com uma voltinha que eu engatava nessa pecinha que se movimentava e ela fazia o trabalho, né? A gente emendava ali com cola, né? Com durepox. E comecei a fazer com maquininha elétrica. E fiquei assim, porque eu não tinha acesso a material. Uma vez eu fui para São Paulo em 1985, meus pais mudaram para São Paulo. Sim. Eu continuei morando com minha avó, porque eu não gostava de São Paulo. E tinha toda essa vida aqui, né? Toda essa vida natural. E aí meus pais já estavam lá e a gente... minha mãe falou, vem aqui que eu vou ver se eu compro uma maquininha profissional para você. Vamos procurar. E a gente achava que era coisa de japonês, né? Porque tinha máfia e tal. E a gente foi no bairro da Liberdade, perguntando de loja em loja, que a gente achava que poderia ter, loja de materiais de escola, alguma coisa assim, de tinta, enfim, de coisas características do Japão. E não ia ter, até porque eles têm um preconceito muito grande com tatuagem, que era coisa da máfia, né? E a gente inocentemente foi lá achando. Depois ela me levou no Paraguai, também nesse mesmo ano, com 1985, e aí a gente ia nas lojas no Paraguai perguntando e não tinha. Então eu passei de 85 a 88 tatuando com maquininha caseira. A gente não sabia onde tinha estúdio em São Paulo, porque não tinha propaganda em rádio, não tinha em revista, então você só descobria um estúdio, não tinha tantos clientes, o teu vizinho não falava que vinha um estúdio de tatuagem. Então, eles escondiam a informação, né? Assim, você não via estúdio a rodo, então a gente ainda não tinha se deparado com nenhum estúdio. Então eu fiquei nesse período sem... Porque às vezes o tatuador vendia, né? Também. Mesmo eles guardando informação, ele tinha uma máquina a mais lá, queria ganhar um dinheirinho, também vendia. E eu não sabia que o Marco Leone, um famoso italiano, que era o famoso Marco Tatu nos anos 80, vendia. Né? A gente diz que o Luke trouxe a tatuagem, o Marco trouxe a profissão. O maquinário. Ele trouxe a profissão, porque ele começou a vender, né? E eu não sabia. Só que em 88, a questão do HIV, né, começou a ser muito falado, muito divulgado. E a gente tinha medo, não sabia como é que se prevenia. As pessoas não usavam luva para muita coisa. Né? Eu lembro que meu dentista não usava luva. A vacina na escola era com a mesma agulha. Sim. Então era compartilhada. Não dava, eu não tinha informação nenhuma, era um tatuador amador. Usava a mesma agulha, no máximo que eu fazia era esquentar a agulha para a tela ficar vermelha. E então era tudo muito precário. Aí eu resolvi parar. Eu comecei a trabalhar no CCBio, recebi um convite para fazer um teste lá. Passei com 18 anos de idade e comecei a trabalhar ali fazendo as ilustrações do livro. Eu recebi uma escola de inglês em Santos. Hoje acho que não existe mais. E ali eu comecei a ter uma visão mais ampla da profissão de desenhista. Né? Comecei a frequentar a biblioteca, tinha uma biblioteca maravilhosa lá, tinha galeria de arte. E aí eu comecei a me informar mais como autodidata, né? Estudar sobre arte clássica, arte renascentista. E comecei a entender o universo da ilustração também. E como os meus pais já estavam em São Paulo, eu de vez em quando ia para lá e via uma escola de arte perto da casa
dos meus pais. E comecei a me imaginar lá estudando, me desenvolvendo, né? Comecei a amadurecer, né? Sair daquela coisa do menino da praia, que via pulando a Ponte Pênsil, que fazia as coisas de forma amadora, e comecei, como estava ali profissional, eu já tinha um nível legal como desenhista, autodidata, e passei no teste, né? Numa escola reconhecida, e fiquei lá por um ano, mais ou menos. E aí pedi as contas e fui para São Paulo, para poder expandir. E lá eu comecei a estudar desenho, pintura, entrei numa escola para poder preparar um portfólio, para chegar nas agências de publicidade já com um certo nível, né, com um portfólio mais organizado. E comecei a estudar, me desenvolver como desenhista. E aí nessa escola que você se imaginou estudando, você começa a pegar mais informações, a melhorar o seu conhecimento artístico que você tinha absorvido no CCB, onde você fazia o trabalho de pintura. O que ele fazia eram figuras de diálogo que vai dos livros. Isso. Certo? Exatamente. E aí ele vai para São Paulo, começa então a estudar mais e ter mais conhecimento. Esses cursos, desse curso que você aprendeu, conheceu quais pessoas que foram importantes nesse processo? Ali eu tive aula com o professor Ángel Martínez, que era um espanhol, maravilhoso artista. Ele tinha dado aula na Pan-Americana de Artes, logo que a Pan-Americana em São Paulo começou. Aí ele saiu e montou a escola dele. E eu tive a sorte de começar com esse mestre, um grande mestre, um desenhista e pintor maravilhoso. E ele tinha uma pegada mais publicitária, né? Ele fazia os coloridos das imagens assim, mais publicitários, não tão acadêmicos, não tão com cores neutralizadas. E ali eu comecei a ter uma visão mais como ilustrador, né? Mais eclético, né? Só que assim, eu entrei ali para montar um portfólio e procurar emprego em agência. Só que eu precisava trabalhar também. Na época meus pais estavam com uma certa dificuldade, eu precisava trabalhar para poder pagar a escola. E se sustentar também, né? E até eu montar um portfólio. Eu era um menino, meu pai, né, provia as contas da casa, ele não me pedia nada, eu só tinha que bancar as minhas necessidades, né? E aí eu vi num anúncio uma empresa que fazia outdoor, fazia placa, jogos, né, eletrônicos, faziam aquelas placas enormes, de estrada, né, que a Dersa controlava, né, anunciando o que estava rolando na estrada. Aí fui lá para ser um montador de produção mesmo, de soldar os chips, os componentes eletrônicos nas placas. E comecei a trabalhar ali, era perto do trabalho da minha mãe, aproveitava a carona do meu pai que levava a minha mãe todo dia para trabalhar. Eram 2 quadras desse trabalho, eu dei a sorte, por um acaso, né? Aconteceu isso. E comecei a trabalhar ali. Na primeira semana eu levei minha pasta de desenho. E para os meus amigos que já tinha feito amizade, né? E falei para os caras, eu sou desenhista e tal. Mas, cara, o que você está fazendo aqui? Para pagar um curso, né, e tal, e me levei lá. E eles gostaram pra caramba, ficaram viajando, né, nos desenhos. Já tinha muita coisa legal, já tinha realismo, já tinha personagem, já tinha desenho de tatuagem. E a minha primeira coleção de desenho para tatuagem eu fiz em 1985, né, para atender meus clientes, eu tinha os originais ainda. E aí o dono da empresa passou e viu a pasta rolando ali, viu que estava um movimento em torno dela. Eu não estava nesse momento, se eu não me engano eu estava almoçando. E pegou a pasta, eu ainda não conhecia, estava uma semana na empresa, mas ainda não tinha visto. O senhor Paul Butazzi, era um gênio, né? Um cara que por todo mundo ali era considerado, era um engenheiro autodidata, né? Os engenheiros que ele tinha para assinar lá, todo batia continência para ele, que era realmente um gênio. E ele pegou a pasta, levou para a sala dele e mandou me chamar quando eu chegasse. E o encarregado falou, o seu Paul tá te chamando lá, e eu já fiquei assustado achando que ia tomar uma bronca, porque estava distraindo a galera ali. Era novo, ingênuo, assim, né? Pra mim tudo era novo, né? Não tinha... já tinha trabalhado no CCB, mas ainda não tinha uma experiência de fábrica, né? De produção e tal. E aí cheguei na sala dele, ele se apresentou, eu sou o Paul, sou o dono da empresa, eu vi seus desenhos e eu gostaria de te fazer uma proposta. Eu vi que você desenha, eu tenho uma outra empresa, na verdade eu falei que essa empresa fazia outdoor, mas era outra empresa dele, né? Não naquele espaço ali. E eu queria que você fosse trabalhar para mim, operar a máquina, fazer trabalho de edição aqui no computador, isso tudo eu te ensino.
eu vou dobrar teu salário, eu tô vendo que você só tem até a 8ª série aqui, com 18 anos, não, eu fui trabalhar lá com 19. Eu ainda tinha só até a 8ª série. E tem uma escola lá do lado, particular, eu te coloco na escola e dobro o seu salário. Mordente, quando que você salta para a sua agenda chapada, 2 anos de espera, quando que você começa a tatuar para todo o Brasil, para todos os artistas, fora do Brasil, aonde que o Mordente estoura, em que momento? Os desenhos e as tatuagens que eu postava, que era uma técnica muito avançada para a época, que eu aprendi com o Fábio Rodrigues, e hoje é a técnica de hoje, né? Eu tenho orgulho de poder dizer que o meu mestre foi o pioneiro na técnica mais moderna de tatuagem. Pela técnica em si, eu já comecei a chamar atenção. Então, muitas pessoas começaram a falar do meu trabalho pelo Brasil todo e fora do país. Nessa, eu comecei a chamar a atenção também dos famosos. Aí tatuei Marcelo D2, tatuei Chorão, tatuei a galera toda do Charlie Brown, do CPM 22, Paulinho Vilhena, Edinho, filho do Pelé, jogadores do Santos, pessoal do Fala Mansa e muitos outros aí. Enfim, uma enorme quantidade de pessoas. E aí os famosos, né, acabavam falando em alguma entrevista ou divulgavam. Eu participei de um programa, um quadro com o Marcelo D2 na MTV, enfim, e aí foi, né? Depois de você ter passado por tudo isso, essa história fantástica de aprendizado, e você, depois desse aprendizado, poder compartilhar aquilo com outras pessoas, sempre levando o nome da cidade de São Vicente. Sempre dizendo que é um cara que nasceu em São Vicente. Em todas as entrevistas eu sempre falo. Sim, a gente sabe, você nunca negou, nunca confundiu. Então eu posso dizer que este cara, Marcelo Mordente, é um filho da terra. Muito Marcelo Mordente, meu brother, eu queria que você dissesse alguma coisa para essa galera, alguma vontade que você tá de fazer. Você confessou para mim uma ideia, um projeto que está aqui nessa cabecinha genial. Fala pra gente aí. Eu, como fui um menino simples, um menino que brincava aqui, né, em São Vicente, como muitos outros, como vocês veem até hoje aqui, eu acho que fui direcionado para o desenho de uma forma casual, tive alguma sorte, tive família me ajudando, tive a sorte de poder mudar para São Paulo, que tinha mais informação e me desenvolver lá, mas muitos não têm. E eu tenho vontade de chegar em algumas escolas, talvez aqui do Parque Bitaru, né, simbolizando onde eu me criei, né, a vida inteira, morei ali, hoje estou em Santos pela praticidade, mas eu tenho vontade de pegar os meninos talentosos, né, o ideal seria eu dar aula para todo mundo que quisesse, porque você tem o que pratica e o que admira, você pode despertar também, e o que aprecia, que é o complemento um do outro. Mas eu gostaria de ajudar a desenvolver, no primeiro momento, os meninos que têm muito talento e que talvez não tenham recursos ou oportunidades para seguir esse caminho. Então é um projeto que eu tenho, estou em vias de realizar e dizer para todos eles, tenham fé, estudem, aproveitem seus talentos, sejam do bem, que tudo dá certo. Olha aí, Marcelo Mordente. Obrigado. Filho da terra. Com muito orgulho e raiz. Muito obrigado. Esse cara é sensacional. Ele tem uma técnica fantástica. Ele tem a pele dos outros como sua tela. E o que ele faz como arte é algo indescritível. Dei uma visitada na página dele. Qual é a página, Mordente? @Mordente Tatu. Vocês vão ver, é maravilhoso. E eu tenho que agradecer a ele não só por esse artista que é, e sim também por ele ter tatuado a minha mãe no braço do meu irmão. Sim. Se vocês verem a tatuagem do braço do meu irmão e a minha mãe, vocês vão falar assim, é perfeita. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, irmão. Obrigado pela honra. Filho da terra, meu querido. Obrigado por tudo isso aí. Valeu. Aguarde que no próximo episódio, mais um Filho da Terra com histórias fantásticas. Até a próxima.